Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui no primeiro sábado de cada mês. Este mês é um mês especial, porque é o mês das mães. Não puxando brasa para minha sardinha, mas é o mês das mães. Mas eu não vou começar, depois da prece, falando das mães. Nós vamos chegar lá. Mas vamos primeiro fazer a nossa prece. Jesus, nosso amado Mestre, Maria Santíssima, Mãe do nosso Senhor, pedimos que estejamos unidos em vosso nome, que estejamos prontos para receber as luzes, as vibrações de amor, de compaixão, para todos os nossos corações, nós que estamos aqui hoje reunidos para refletir, e também por todos aqueles, Senhor, que estão passando por provações, as tragédias que estamos assistindo e orando, que é o que podemos fazer pelos nossos irmãos, não só aqueles que estão nos hospitais, que estão nas ruas, que estão doentes, enfermos em geral, como também hoje, principalmente, os que moram no Rio Grande do Sul, sujeitos a tantas dores dessa tragédia que estamos assistindo apenas pela TV, mas estamos tentando amenizar com as nossas preces. Que Deus os abençoe, que os bons espíritos os protejam, dando-lhes calma, esperança, meios de amenizar toda essa situação. Assim seja. Meus irmãos, eu vou começar lendo um soneto de Alta de Souza, intitulado Mãos. Nessa semana, a gente tem pensado muito nas mãos das pessoas que estão ajudando os outros, principalmente nessa tragédia. Com certeza há muitas mãos se unindo, porque às vezes nós não somos nem tão unidos a determinadas pessoas, mas na hora da tristeza, na hora da situação, que parece não ter jeito e parece não ter fim, nossas mãos se unem mesmo. Lembramos que somos irmãos. Lembramos que estamos na mesma situação, pobres, ricos, crianças, jovens, velhos. Então eu trouxe um poema de Alta de Souza, intitulado Mãos, que eu vou ler para dar início à nossa reflexão. Harpas de amor tangendo de mansinho a música do bem, ditosa e bela. As mãos guardam a luz que te revela, a mensagem de paz e de carinho. Não te afirmes inútil ou sozinho, na existência mais triste ou mais singela. Nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração, vencendo espaços. E aprendendo com Cristo, ante o futuro, tuas mãos, como servas do amor puro, são estrelas fulgindo nos teus braços. Belíssimo soneto, como todos os outros, de Alta de Souza, mas que eu quero, de cada estrofe aqui,
destacar, né, uma definição que Alta de Souza nos dá a respeito das mãos. Na primeira estrofe, ela fala que as mãos guardam a luz que nos revela. Então, às vezes a gente lendo, preocupado com a rima, com o ritmo, a gente passa por cima da profundidade do sentido de cada verbo, de cada adjetivo, de cada substantivo até. Então, é uma definição, né? A mão guarda a luz que nos revela. Nós nos revelamos através de nossas mãos, porque as mãos são um símbolo das nossas obras, do nosso trabalho, do que nós fazemos, né? Na segunda estrofe, ela fala: nas mãos todo um tesouro se encastela. Quer dizer, existe algo de bom nas nossas mãos. Sempre podemos fazer o bem, sem alegar que não tem dinheiro, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer caridade. Não existe só a caridade material, inclusive os espíritos nos ensinam que é a mais fácil de todas, é a caridade material. Então, é um tesouro que nós temos em nossas mãos. Mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração. Olha aí que responsabilidade, trabalhar. Trabalhar para quê? Sim, para nosso sustento, para a nossa parte material, mas não só. Mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração. Trabalhar com sentimento. E trabalhar com sentimento não significa apenas ir para o escritório, ir para o consultório, ir para o colégio. Trabalhar com sentimento é mais do que isso. Então, é importantíssimo que no trabalho nós estejamos orando. É a prece muda de nosso coração. E são estrelas fulgindo nos teus braços. Que imagem lindíssima! As mãos são estrelas, então nós temos 10 estrelas brilhando nos nossos braços, né? O que fazemos com essas 10 estrelas? Então, esse poema é muito lindo, é um soneto, né? E Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 179, ele, no texto intitulado Reparemos Nossas Mãos, ele fala que nas mãos possuímos antenas vivas por onde se exterioriza a vida espiritual. Antenas vivas por onde se exterioriza a vida espiritual. Além da morte, nossas mãos exibem sinais da nossa passagem pela terra e que falarão de nós no mundo espiritual. Aí eu me lembrei de um dos livros de André Luiz, em que uma mulher estava querendo entrar, né, no nosso lar e os portões estavam fechados, e André Luiz ficou com pena, por que não abre, né? Então, o mentor falou, né? Olhe bem, preste atenção. E aí, André Luiz começou a ver nas suas mãos, no seu semblante, né? Mas principalmente nas mãos, umas manchas escuras que correspondiam a todos os abortos que aquela mulher havia feito na terra. As mãos ela empregou assassinando bebês no ventre das suas mães. Então, as mãos exibem sinais de nossa passagem pela terra e que falarão de nós no mundo espiritual,
Porque o coração inspira, o cérebro pensa e as mãos realizam. Olha que coisa grave, né? Realiza. E ele completa que a vida humana se agita através das nossas mãos. A vida humana se agita através das mãos. É o símbolo das nossas obras, aqui e além. Então, estamos aqui encarnados, as nossas mãos estão nos representando. Estamos desencarnados, mais do que nunca, as nossas mãos nos representam, revelam o que nós somos, quem nós somos, o que fizemos e o que fazemos, né? Então, é importante que a gente medite sobre isso, sobre os nossos atos, porque as mãos são o meio como nós realizamos os nossos atos. E ele cita, né, um trecho sobre Jesus. Jesus reaparecendo aos discípulos depois da morte, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. Porque Jesus mostrou o corpo ferido, a marca da lança, mas mostrou destacadamente as mãos, né? Que foram, na verdade, as chagas, né? As feridas que ele obteve depois desse trabalho divino que ele veio executar na Terra em nosso benefício, por amor. E é tão importante nós termos as mãos, é muito importante, que existem várias expressões com essa palavra. Às vezes a gente não percebe, a gente usa, mas a palavra mão é empregada em várias metáforas. Eu até destaquei, lembrei de algumas, como mãos de fada. O que significa mãos de fada? Principalmente aquelas costureiras, aquelas bordadeiras, aquelas pessoas que fazem, né, os trabalhos manuais delicados, belíssimos. Aí quando a gente vê aquele trabalho, nossa, quem realizou isso tem uma mão de fada. Quer dizer, é belíssimo, mãos de fada, né? Outra expressão, mão de ferro. Fulano comanda a sua empresa com mão de ferro, quer dizer, com dureza. Há pais que criam os filhos com mão de ferro, exigente, bruto, né? Intransigente, isso é mão de ferro. Dar a mão. O que é dar a mão? Não é simplesmente cumprimentar. Dar a mão é ajudar. Fulano, dá uma mãozinha aqui, quer dizer, me ajuda. Né? Então, dar a mão é ajudar. Sujar a mão. O que é sujar a mão? É você fazer alguma coisa errada, que nem estava nos seus planos, mas você fez. Então, você sujou as mãos. Né? E às vezes a gente não faz com as mãos, faz falando, enfim, inventando qualquer coisa, dando ideia errada, criminosa. Aí a gente suja as mãos, porque a gente entra no crime, entra no erro, sujou as mãos, manchou as mãos, né? Lavar as mãos. Quando a gente fala em lavar as mãos, a gente lembra de quem? Pilatos. Diante da hesitação, porque lavar as mãos é o quê? Não me responsabilizo. Nem sim, nem não. Nem sim, nem não. Lavo as minhas mãos do sangue desse justo. Foi o que Pilatos fez. Não assumiu nem a condenação, nem a absolvição de Jesus. Por quê? Hesitou, duvidou, teve interesse em não se envolver demais, interesse político. Então,
lava as minhas mãos. Ó, não quero nem saber. Lava as minhas mãos. Não quero saber das consequências. Deixa ele agir como ele quiser e bem entender, né? E que foi o que Pilatos fez, demonstrando uma fragilidade dele, um outro interesse que estava completamente longe de Jesus, né? Então, ele lavou as mãos. E existem, eu deixei para o final aqui, as mãos estendidas, que a gente tanto vê na rua, na família, no Evangelho de Jesus, né? Que significam, né? Uma súplica, um pedido de ajuda, né? Às vezes, por causa de uma enfermidade, por causa da falta de dinheiro, da miséria, por falta de uma orientação, de um trabalho, nós estendemos nossas mãos diante de uma necessidade nossa, que não necessariamente será uma necessidade financeira. Pode ser uma necessidade de uma indicação, mas quando nós vamos a alguém pedir alguma coisa, nós estamos estendendo as nossas mãos. Estamos pedindo, estamos suplicando, indicação para o emprego, ou um dinheiro emprestado, ou um atendimento médico que a gente não possa pagar. Enfim, o que a gente está pedindo significa que nós estamos de mãos estendidas, né? Nem sempre somos atendidos, mas as nossas mãos geralmente se estendem diante de alguém. Pedimos compreensão, pedimos compaixão, pedimos solidariedade, enfim. Nós pedimos muito. Na verdade, nós pedimos muito, né? Em Marcos, capítulo 3, versículo 5, nós lemos o seguinte: Jesus diante do homem da mão mirrada. Estende a tua mão. E ele a estendeu. Então, é uma exemplificação das mãos estendidas, né? E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Na hora, ele só tinha uma mão perfeita, a outra mirrada, né? E Jesus mandou que ele estendesse a mão. Ele estendeu, curou. Mas aí a gente se pergunta, né? O que este homem fez a partir daí? Que a mão foi curada, mas estava vazia. Vazia materialmente falando, porque estava plena de uma compaixão, de amor, de poder, de misericórdia, né? E isso nos faz pensar o que nós fazemos quando estendemos a mão a Jesus, aos Espíritos benfeitores, a Deus, a Maria Santíssima. Quando nós estendemos as mãos, porque nós vivemos pedindo. Nossas preces, que existem preces de louvor, existem preces de agradecimento e existem as preces petitórias, de pedido. Qual das três que nós mais exercitamos? As petitórias. Nós vivemos pedindo. Toda noite a gente ora? Sim. Mas a gente ora agradecendo? A gente ora louvando? Sempre. Mesmo que haja um louvor e um agradecimento, a gente inclui um pedidinho também, né? Então, essa mão do homem, da mão mirrada, que agora estava com as duas perfeitas, por enquanto nós não sabemos, né, o que ele fez a partir dessa mão curada, porque ela estava curada, mas estava vazia. E nós também, muitas vezes, nos curamos
muitas vezes estendemos a mão para Jesus. Ele nos cura, ele nos atende e nós esquecemos. O que nós fazemos quando Jesus nos atende? O que nós fazemos quando Jesus preenche as nossas mãos? Trabalhamos agradecendo? A gente vê nos relatos das idas das pessoas a Chico Xavier, muitas vezes, graças a Deus, existem pessoas gratas, né? Então, a gente vê mães que perderam seus filhos, mães que receberam cartas de consolação dos próprios filhos através de Chico Xavier e que ficaram tão gratas. E outras mães cujos filhos foram curados. Mas eu estou querendo me fixar mais nessas mães que perderam a presença física dos seus filhos e que, graças a Chico Xavier, tiveram seus corações acalmados, balsamizados pela presença naquela noite do seu filho, e que elas identificam pelos termos, pela citação dos parentes. Eu já até falei isso aqui. Nós temos um exemplo maravilhoso que se transformou em livro, de uma mãe que perdeu o seu filho, era de família judia, não cristã, né? E que teve a recepção de uma carta do seu filho com termos em hebraico, citação de pessoas da família, mas que viveram há muito tempo, bisavô, avô, bisavô, e termos que nem ela conhecia. Ela morava em São Paulo, ela precisou levar ao rabino quando chegou a São Paulo, para ele traduzir, para ele identificar. Então, a autenticidade da carta. E essa mãe transformou tudo isso em um livro. Ela divulgou isso, mostrando a seriedade de Chico Xavier, a existência da vida espiritual, que a morte não existe. E o título do livro é Quando se pretende falar de vida. Outras mais, que nós até presenciamos quando estivemos em Uberaba, que resolveram, a partir daquele dia, fundar asilos, abrigos, enfim, em homenagem, em nome do filho, da filha, agradecidos a Chico Xavier e à espiritualidade. Então, não são mãos vazias. Receberam o consolo, receberam o conforto, receberam a prova de que a morte não existe, mas não ficaram com as mãos vazias. Doaram a certeza da vida, doaram a alegria, a caridade, sim, material e espiritual. Então, o que esse homem da mão mirrada fez, não sabemos. Mas no Evangelho, por enquanto, né, ele estava com a mão vazia. Com certeza fez alguma coisa, porque era uma coisa muito marcante, né, e muito impeditiva. Né? Como que ele ia trabalhar? O que ele, né, com a mão só? Então, era importante para ele. E eu tenho um texto aqui que eu trouxe para vocês, vou ler alguns parágrafos, que é de André Luiz, no livro Espírito da Verdade, Rogativa das Mãos.
nascemos com você para a realização de sua tarefa. Nós temos que realizar alguma coisa boa na vida, senão nós não progredimos. Não nos deixe desocupados. Evite usar-nos em bebidas e alimentos impróprios. Não nos obrigue a impor-lhe o suicídio. Não se queixe do mundo. Em verdade, não conseguimos apanhar estrelas, mas podemos plantar flores. É possível que você tenha necessidade de estender-nos algumas vezes para pedir. Antes, porém, dirija-nos ao trabalho, para que venhamos a merecer. Refere-se você à genialidade do cérebro. Entretanto, sem nós, a Torre Eiffel ficaria em projeto e as sinfonias de Beethoven não passariam de sono. O texto é longo, eu não vou ler tudo. Em muitas ocasiões, você cai na sombra da tristeza ou do desânimo, conservando a cabeça como pote de fel. Entretanto, se você colocar-nos no serviço do bem, vazaremos suas mágoas através do suor, e você sorrirá a cada instante, encontrando a alegria de viver em forma de nova luz. Quando a gente ajuda os outros, a gente sofre menos. A gente passa até a ser feliz, porque os outros sofrem tão mais do que nós sofremos, que nós somos felizes. Éramos já felizes e não notávamos, porque nós éramos egoístas. Nós queríamos ser servidos e não servir. Nós queríamos esconder as nossas mãos no auxílio aos outros. Então é importante, né? Achei essa figura muito, muito interessante. Se você colocar-nos no serviço do bem, vazaremos suas mágoas através do suor. Quer dizer, vai suando, a mágoa vai passando, né? Então, nós não teremos aquelas mãos, né, que Jesus fala, né? Se tua mão direita te escandalizar, joga para longe de ti. Então, não teremos mãos que nos escandalizam, não teremos as mãos enferrujadas, que a enxada parada cria ferrugem, as mãos também. Pode não aparecer a ferrugem das mãos, porque é uma ferrugem simbólica, é uma ferrugem espiritual, uma ferrugem moral, mas enferrujam. As mãos paradas enferrujam. Então, é melhor nós começarmos a trabalhar em prol do outro, né? Então, depois desse texto de André Luiz, que eu aconselho que vocês leiam, está no Espírito da Verdade, né? O capítulo 103, Rogativa das Mãos. As mãos fazem um pedido a nós, né? Para que nós as usemos no bem, para o nosso próprio bem, né? Nós vamos lembrar, né, que Deus, pelas mãos de Paulo de Tarso, fazia maravilhas extraordinárias. Nós sabemos, né, principalmente nós espíritas, que lemos Paulo e Estevão, sabemos que antes da sua conversão, as mãos de Paulo eram usadas para julgar, ferir, perseguir os cristãos, em nome da lei, né? Mas, quando ele se encontrou com o Cristo, que ele deu essa guinada de 180 graus na vida dele, ele começou a apresentar mãos limpas. Não eram as enferrujadas, eram mãos limpas. E através das mãos de Paulo,
Deus fazia maravilhas extraordinárias. Ele curava, ele convertia, mas ele trabalhava muito materialmente falando. Ele se sustentava como tecelão. Então, ele fazia os dois aspectos do trabalho, né? O material para se sustentar e o espiritual. E Deus fazia maravilhas extraordinárias através dele. Aí alguém pode falar assim, mas Paulo era um privilegiado. Não, porque Deus não tem privilégios, né? Quem apresenta as mãos limpas para ele, ele age, ele usa as mãos limpas. O chefe de uma empresa procura mais, ele confia mais, procura mais, né, pedir e mandar e fazer progredir aquele funcionário que está lá no cantinho se escondendo para não trabalhar, ou aquele que está sempre disposto, que está ajudando a pensar que sim, eu vou fazer isso, tá? Às vezes nem é trabalho dele, mas ele está vendo que precisa. São as mãos limpas que fazem o bem. Não, pode deixar, eu vou fazer isso. Né? Então, esse que está disposto a ajudar tem as mãos limpas. E Deus faz maravilhas através dele, como fez maravilhas através de Paulo. E fala Emmanuel que todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas, Deus também fará maravilhas. Quer dizer, com finalidades nobres, sem cólera e demandas inúteis. Para que ficar discutindo? Né? Vamos fazer, vamos trabalhar, vamos parar de discutir, vamos trabalhar. Né? E aí a gente volta o olhar para Jesus, para as mãos de Jesus. Existe uma quadrinha que eu tirei de Antero de Quental, do Parnaso de Além-Túmulo, do soneto Mão Divina, em que ele fala: a luz da mão divina sempre desce, misericordiosa e compassiva, sobre as dores da pobre alma cativa que está nas sendas lúcidas da prece. Olha só, não é qualquer um. Nós precisamos estar em sintonia, para recebermos a luz da mão divina. Então, às vezes, tem um problema com uma pessoa conhecida e você está bem intencionado, ninguém chega a uma conclusão, como fazer, o que fazer, e você ora de coração, ora com amor, com amizade, querendo ajudar, e dorme. Aí você sonha. No dia seguinte você acorda com uma ideia e lança essa ideia e dá certo. E a pessoa é beneficiada. Todo mundo já deve ter vivenciado alguma coisa semelhante. Por quê? Porque a luz da mão divina sempre desce misericordiosa e compassiva sobre as dores da pobre alma cativa que está nas sendas lúcidas da prece. Nós temos, para receber, nós temos que estar em sintonia. Senão, não recebemos. Ou recebemos o que não serve. Nós temos que estar em sintonia com o bem, com o Cristo. E Jesus veio, né? O governador do planeta, aquele que construiu a terra sob as vistas do Pai, ele veio. Mas ele veio só falar, que já seria o suficiente para nossa redenção? Não. Ele colocou as mãos em serviço. Primeiro ele trabalhou na carpintaria com José. Tem muita coisa aí, muito livro aí querendo
acabar com esse mistério de Jesus dos 12 aos 30, que esteve entre os essênios. Não tem mistério nenhum. Jesus trabalhou na carpintaria com José até os 30 anos, trabalhando. Haroldo Dutra até conta, né, um caso, um fenômeno, que Maria, preocupada com o futuro, é até engraçado, né? Mãe é mãe, né? Então, ela preocupada com o futuro de Jesus, foi ao templo, pediu ao rabino uma atividade para Jesus, já estava um rapazinho, precisava trabalhar, fazer alguma coisa, né? Mas ela não disse nada a ninguém. Quando ela volta, Haroldo Dutra que conta isso, quando ela volta do templo, Jesus está na porta da carpintaria. Mãe, a partir de hoje, eu vou trabalhar com meu pai. Era com José, o pai terreno, né? E a partir de então, ele trabalhou como carpinteiro até os 30 anos. Tanto trabalhou como carpinteiro, que quando ele começou a fazer os milagres, alguns perguntavam, não é este o filho do carpinteiro? E outros, não é este o carpinteiro? Porque ele era carpinteiro. O professor Clóvis, no livro Rocha dos Séculos, fala, Jesus foi um construtor, porque ele foi um carpinteiro. Ele trabalhou, né? Então, ele não só falou, ele botou as mãos em serviço. Primeiro, na carpintaria, sim, né? Mas na lavoura do amor, né? Para que nós aprendêssemos a servir também, ajudássemos os outros, porque ajudando o outro a gente está edificando a nossa felicidade. Nós estamos pagando as nossas dívidas. Quem sabe aquele que nós estamos ajudando tanto, na verdade, é um credor nosso. E nós estamos ajudando, estamos pagando nossas dívidas, estamos ficando livres, estamos resgatando nossas promissórias. Então é importante, porque Jesus, com as mãos, a partir dos 30 anos, ele curou todo tipo de doença. Está lá no Evangelho de Mateus. Todas as doenças e enfermidades, né? Físicas, principalmente, mas morais também. Então, suas mãos curaram leprosos, aleijados, cegos, mudos, mancos, coxos, ressuscitaram, porque ressuscitaram o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro. Então, Jesus usou as mãos para servir. Não só falou, mas servir. Por que Jesus fazia esses milagres? Primeiro, por compaixão. Ele mesmo, antes de pregar o Sermão do Monte, ele falou, tenho compaixão da multidão, porque são como ovelhas que não têm pastor. Tinha pena da gente, né? Aqui, continua tendo, né? Então, ele curava primeiro por compaixão, mas também curou alguns, como o paralítico de Cafarnaum, que o karma dele estava esgotado. Teus pecados estão perdoados. Quer dizer, esgotou o karma, vai para a tua casa. Então, ele curava por compaixão, misericórdia, amor, curava porque o karma estava esgotado. E para quê? Porque tem porquê e tem para quê. Para que Jesus curava? Só para dizer eu tenho poder? Não. Para glorificar o Pai. Para que a pessoa desse testemunho. Para, às vezes, reintegrar aquela pessoa, como ele fez com os 10 leprosos, porque os leprosos viviam afastados da sociedade, e ele mandou, vão e apresentem-se ao sacerdote
Quer dizer, tinha que ir lá e registrar, ó, estamos curados. Então, eles eram reintegrados à família e à sociedade. Era um processo de reintegração à vida normal, ao ritmo normal, né? Para não pecar mais, como ele fez com o paralítico do tanque de Betesda. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então ele provou que aquele problema que aquele homem estava passando era um problema kármico. Ele curou, mas se ele continuasse com aquele pecado, aconteceria de novo. Aliás, Emmanuel nos fala isso num dos seus livros da série Fonte Viva. Muitos curados voltaram a enfermar. Por quê? Porque voltaram a pecar. Voltaram a executar, realizar o mesmo erro, a mesma infração à lei. Então tiveram a mesma consequência, voltaram a enfermar, né? Para crer no Filho do Homem, que é um dos episódios mais lindos do Evangelho de João, o cego de nascença. Crês tu no Filho do Homem? Porque ele cura aquele cego de nascença, cujos pais não confessaram, não testemunharam, e sai. Depois ele encontra com aquele homem e pergunta, crês tu no Filho do Homem? E ele fala, quem é ele, Senhor? Para que nele creia. Para que nele creia. Porque ele não conhecia Jesus antes, porque ele era cego. Quem é ele? É este que fala contigo. Gente, isso é muito lindo e emocionante. Então, para crer em Jesus e seguir, com certeza, este homem seguiu Jesus, seguiu os passos de Jesus, né? E que guinada que ele deu na vida dele, né? Jesus é a representação de Deus, né? Para nós. Quem vê a mim, vê o Pai, ele falou. Não é Deus, mas é o Filho de Deus, né? O unigênito. E eu me lembrei, quando eu estava preparando essa reflexão, de uma história que o professor Clóvis conta no seu belíssimo livro de Jesus para os que sofrem. Eu não vou ler todo porque é longo, que se chama, tem como título, Segura minha mão, Pai. É a história de um homem cujo filhinho adoeceu gravemente, foi hospitalizado e teve que passar por uma séria cirurgia. Este homem, o Carlos, né, estava ali na beira do leito, o menininho ainda anestesiado, mas foi passando o tempo e o efeito da anestesia também foi passando. Aí ele abriu os olhinhos e falou assim, pai, segura minha mão, está doendo tanto. E o pai segurou a mão dele e ele adormeceu de novo. Só que quando o pai faz isso, começa a chorar, abaixa a cabeça e fala assim, pai, segura minha mão, eu sofro tanto. É um texto lindíssimo, como todos os outros, né? Mas é altamente comovente, porque o menino pediu ao pai terreno e o pai pediu ao pai, a Deus, né? Porque os pais amorosos sofrem duplamente a dor dos filhos. Então o filho foi consolado, né, pela presença do pai, segurou a mão dele e ele conseguiu dormir de novo, ainda sob o efeito, mais ou menos, da anestesia.
E o pai, então, abaixou a cabeça no leito do filho, chorou e pediu a Deus: Pai, segura minha mão, eu sofro tanto. E o professor Clóvis Tavares termina este capítulo assim: é confortador experimentar que a oração cristã é tecida de ternura, de confiança, de doce intimidade, de respeitosa adoração, de submissiva humildade. É para você que sofre, meu irmão, esta lembrança de um fato real. Também você, também eu, qualquer de nós, na vida entrelaçada de amarguras ou nas circunstâncias cruciais da provação, hoje e sempre, cada coração quebrantado pode erguer-se na oração da fé e clamar ou murmurar, na paz ou na tormenta: Pai querido, segura minha mão. Então, olhem como o professor Clóvis alcança, né, esse poder que nós temos de orar e essa manifestação carinhosa, paternal de Deus e de Jesus, porque Jesus, ele também segura as nossas mãos. Jesus também vê a nossa dor e de nossos filhos, de nossos parentes, de nossos familiares. Então, nós temos que ter essa fé na oração cristã. Ternura, confiança, intimidade, respeitosa adoração e humildade submissiva. Nós temos que orar assim. Temos que confiar em Deus. Às vezes a situação está realmente que nós não vemos solução, mas Deus vê. Nós não temos visão para isso, mas Deus está vendo tudo e está trabalhando em nosso favor. Então Jesus, muitas e muitas vezes, agiu por compaixão, por misericórdia, por amor a nós, para aliviar as nossas dores. Muitas vezes, suas mãos nos socorreram. Tem até um texto, Pegadas na Areia, né, que é exatamente isso. É um sonho que o personagem tem, que estava caminhando numa praia, e ele via pegadas de duas pessoas, né, na areia. Né? Pegadas na areia, o nome do texto. Né? Tem até a música, tem um hino assim, né? Pegadas na areia. Mas houve um determinado momento naquele sonho em que ele passou a ver só a pegada de uma pessoa, as pegadas de uma pessoa. E coincidiam exatamente com os piores momentos da vida dele. E ele se revolta com Jesus, porque Jesus tinha dito que caminhava ao lado dele. De repente, ele só vê as pegadas de uma pessoa e fala: foram as minhas. Então, Senhor, tu não estavas comigo? E Jesus responde: quando você mais sofria e que você viu pegadas de apenas uma pessoa, é porque eu te carregava nos braços. Nós não entendemos, nós não acreditamos, nós não temos essa respeitosa adoração, essa humildade submissiva. Nós temos que crer que Jesus está conosco, ou do nosso lado, ou na nossa frente, ou nos levando no colo. Nos momentos mais cruciais, ele nos leva no colo. Esse texto serve para todos nós. E aí, para terminar, eu quero me referir, como nós estamos no mês de maio, às mãos das mães.
que funcionam muito, né? Como as mãos de Jesus. E há 3 citações aqui que eu quero usar. Uma de Vinícius de Moraes. Minha mãe alisa de minha fronte todas as cicatrizes do passado. Aí lembra quando a gente era pequeno, que machucava o joelho, machucava a testa, machucava a mão, aí a mãe passava, soprava, passava a mão e tal, melhorava, passava, né? Só que Vinícius vai além, todas as cicatrizes do passado, né? Porque as mãos das mães são mãos limpas, são mãos com amor, mãos amorosas, né? Victor Hugo, escritor francês, tem um título, tem um texto intitulado A Mãe em Prece, que eu vou ler um pedacinho. Certos pensamentos são como orações. Em dados momentos, qualquer que seja a postura do corpo, a alma está de joelhos. Isso ele falando das mães em prece. A mãe ora pelo filho em qualquer situação. Seja ela acordada, dormindo, porque em sonho também ela ora, na rua, em casa, sentada, a mãe está sempre orando pelo filho. Então, é a mãe em prece. Seja qualquer a postura do corpo, a alma está de joelhos. E é sempre uma prece petitória. Infelizmente, eu tenho que confessar isso, né? Que a mãe mais pede do que louva e agradece quando é em relação ao filho, né? Porque também o professor Humberto Vasconcelos fala que as mães nunca se ausentam, ainda que mortas. Então, elas podem estar encarnadas, mas elas podem estar desencarnadas e continuam orando. Isso a gente cansa de ver nos livros de André Luiz. Mães que pedem, inclusive, para reencarnar por causa dos filhos. Então, pedem, elas não se ausentam ainda que mortas, né? Então, que nós possamos lembrar das nossas mães, se estão desencarnadas. Aqui eu quero, né, particularmente homenagear minha mãe, né, e todas as que foram minhas mães, né, que me deram a vida, me permitiram nascer, porque uma coisa inexplicável para mim, inexplicável, é o sentimento das mães que matam seus filhos ainda no ventre. Não tem explicação. Não tem explicação, né? Então, as mães que permitem, mesmo pobres, enfim, qualquer situação, que permitem a vida dos seus filhos, né? Que não matam os seus filhos, porque é uma coisa difícil, né? Muito difícil. E, para terminar, difícil de entender, quanto mais de praticar. Eu queria, para terminar, ler esse livro Mãe, de autores diversos, psicografado por Chico Xavier. Só um trechinho, página 44. Eu marquei, mas desmarquei. Não, tá aqui. Que é um texto de Emmanuel, em louvor das mães. O lar é a célula ativa do organismo social, e a mulher dentro dele é a força essencial que rege a própria vida. A mulher rege a própria vida. Se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. O homem é o pensamento, a mulher é o ideal. O homem é a oficina, a mulher é o santuário. O homem realiza, a mulher inspira. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no soerguimento da terra
é apostolado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina consoladora. Olhem só, compreender a gloriosa missão da alma feminina no surgimento da terra. E existem mães que abortam seus filhos. E o compromisso, né, com o surgimento, não só com aquela alma, consigo mesmo, e no surgimento da terra, segundo Emmanuel. E termina o texto escrevendo: glorifiquemos desse modo o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que o Todo Misericordioso, quando se dignou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e elevação dos homens, chamou um coração de mulher em Maria Santíssima, e através de suas mãos, devotadas à humildade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Como, meus irmãos, não atender a essa missão? Como não realizar esse trabalho? Essa ajuda ao soerguimento da terra? Como matar nosso próprio filho? Como fazer isso? Enfim, o Todo Misericordioso enviou o seu mais sublime legado através de um coração de mulher em Maria Santíssima, através das suas mãos devotadas à humildade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício. Materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Por isso, nós consideramos Maria a nossa Mãe Santíssima, porque foi mãe na terra de Jesus. Ela recebeu Jesus como filho. Apesar de todas as circunstâncias, aspas, negativas, aparentemente negativas, era uma menina. Então, como que ela, noiva, prometida a José, como ela iria aparecer grávida para José? Mas ela não titubeou. Ela não poderia ter vacilado? Ela não poderia ter dado um motivo, como tantas dão, para abortar? Nem pensou nisso. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Hoje nós apelamos para ela, nossa Mãe Santíssima, Maria Santíssima, Mãe de Jesus e de todos nós. Que ela nos proteja, que ela nos abençoe, que ela nos livre dos maus pensamentos, que ela proteja as mulheres na sua santa maternidade, porque é sempre santa, de sacrifício, de renúncia, de amor, de dedicação, e que ela possa retirar do coração das mulheres que um dia pensam ou pensarão em matar seus próprios filhos nos seus ventres, que ela consiga tirar isso do pensamento das mulheres, para que não haja mais esse tipo de erro, de pecado, de crueldade no nosso planeta. Agradecemos a bênção desta hora e pedimos que todas as mães terrenas sejam também abençoadas e que no domingo que vem tenham
a graça de receber uma bênção de Maria, de Jesus, do Pai Eterno. Assim,